Olá, perdidos e perdidos, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Briane, eu tenho 19 anos, moro em Faro e estou cursando psicologia na Universidade do Algarve. Hoje eu vim conversar com vocês sobre um tema que já me foi muito perguntado no Instagram, que é a reação dos meus pais quando falei que eu queria morar fora. Antes de eu começar, eu preciso que vocês curtam e compartilhem esse vídeo, se inscrevam no meu canal no YouTube, que é Perdido em Portugal, e também me sigam no Instagram, que vai estar aparecendo aqui na lateral, eu acredito, ou aqui em cima, não sei onde eu vou colocar. E vejam meus vídeos, curtam, compartilhem, que isso me ajuda bastante. Então, a reação dos meus pais, pra ser bem sincera, foi bem tranquila. Por quê? Pra quem não sabe, eu já fiz um intercâmbio no ano de 2016 pra 2017, eu fui pra Alemanha, fiquei um ano lá morando sozinha, tipo, eu tinha uma família lá, mas não eram meus pais que estavam comigo, né? E como meus pais já sabiam dessa questão do intercâmbio, como eu já tinha ido pro intercâmbio, foi mais tranquilo pra eles entender essa questão de morar fora. Além disso, esse tema sempre foi um tema que foi discutido entre os meus pais. Meus pais sempre tiveram uma preocupação muito grande e eles sempre quiseram muito que eu pudesse ir para um lugar que eu tivesse a oportunidade não só de me desenvolver financeiramente e educacionalmente, mas também que eu pudesse me desenvolver pessoalmente, que eu pudesse ser quem eu sou, sabe? Que eu tivesse a oportunidade de fazer o que eu quisesse da minha vida, tipo, sei lá, qualquer trabalho, qualquer emprego que eu escolhesse e que eu conseguisse me manter da mesma forma, que eu não passasse por necessidade. Então, essa questão sempre já foi meio discutida, assim, sempre já estava introduzida no meu ambiente familiar. Durante o meu intercâmbio, eu comecei a vivenciar a rotina, né, lá na Alemanha, eu percebi que eu não tinha vontade de voltar pro Brasil pra morar, pra sempre. Tipo, eu não tinha vontade de continuar a minha vida lá. Porque eu tive uma experiência de adolescência totalmente diferente. Eu digo que eu tive duas adolescências, né? Que eu tive uma adolescência no Brasil e tive uma adolescência no intercâmbio. São duas vivências totalmente diferentes. Eu aproveitei de forma totalmente diferente as duas fases. Parece realmente que são duas fases. E eu me sinto duas pessoas. Eu sinto que tem uma Briane antes do intercâmbio, tem a Briane depois do intercâmbio. Durante e depois do intercâmbio. Então, eu tinha muita liberdade. Não que eu não estivesse no Brasil, meus pais são muito tranquilos, eles não são nem um pouco controladores. Eles sempre me deram liberdade de fazer tudo que eu tivesse vontade, obviamente com limites, né, e com responsabilidade, que também meus pais não são, né, banda voou, mão aberta, assim, de deixar eu fazer qualquer coisa. Mas, mesmo assim, a gente ainda acaba dependendo dos nossos pais. Principalmente eu, que vinha de uma cidade grande, morava em Salvador. E, enfim, lá é bastante perigoso em algumas partes. E por mais que eu fosse acostumada a pegar ônibus, por exemplo, você vai pra uma festa de noite, de madrugada, principalmente sendo mulher, como é que volta de ônibus de madrugada pra casa? É bastante perigoso. Enfim, então, limitação de horário, limitação de ambientes que pode ir, que não pode, porque era muito longe e tudo mais. Então, eu tive essa vivência de liberdade extrema no meu intercâmbio, que eu só avisava pra onde eu ia, quando eu ia, que horas eu voltava, e que era tudo muito seguro, eu podia andar na rua despreocupada, eu voltava pra casa de madrugada, e eu morava, tipo, num lugar que tinha muito mato, assim, tipo, era bem no topo de uma colina e nunca aconteceu nada comigo, eu já encontrei várias pessoas estranhas de madrugada no meio da rua. Enfim, e eu tenho vivenciado esses dois lados, né, que seria a minha adolescência no Brasil e a minha adolescência no intercâmbio. Eu vi que, tipo, eu não queria isso pra mim. Eu não queria continuar vivendo num lugar em que eu me sentia limitada. E eu também planejo ter filhos. E eu também não quero que meus filhos tenham uma adolescência como eu tive no Brasil, que era uma adolescência, querendo não, limitada. E eu também tenho uma irmã. E eu também não quero que ela tenha essa experiência de ficar limitada, de depender de pai pra ir e voltar pra alguns lugares, e depender de horário, depender de disponibilidade de ônibus, depender de carona, depender de dinheiro de táxi. Então, eu já tive, assim, a sensação que eu não queria voltar. E daí eu conversei com os meus pais, e eles também sempre foram muito abertos, super me apoiaram desde o começo. Foi inclusive a minha mãe que me falou sobre fazer faculdade aqui em Portugal, foi ela que me contou que as faculdades portuguesas aceitavam a nota do Enem, porque até então a minha ideia era voltar pro Brasil, terminar meu terceiro ano, e depois voltar pra Alemanha de novo, terminar a escola lá e entrar na faculdade. Eles sempre me apoiaram desde o começo, sempre foram muito dispostos, né? E sempre estiveram ao meu lado. Minhas amigas também já, principalmente as que me conheciam a longo prazo, elas já sabiam disso, da minha vontade de morar fora. Então, para as pessoas assim mais próximas de mim, não foi muito susto, porque todo mundo meio que já esperava. Mas para as pessoas que não eram tão próximas assim, inclusive os familiares que são um pouco mais distantes, foi um pouco de choque. E tem muita gente que não entende, né? Tem muita gente que fica, nossa, mas como assim? Você abandona a sua família? E, nossa, mas seus pais
E assim, gente, eu não abandonei minha família continua sendo minha família, eu continuo tendo a mesma relação que eu tenho com eles que eu tinha no Brasil, o amor continua o mesmo. E pra ser bem sincero, eu sinto que essa experiência, né, de morar fora e de estar em outro país é o que faz a minha relação com os meus pais ser ainda melhor. Porque eu percebo, eu dou mais valor, né, a gente dá mais valor às coisas quando a gente perde, né, digamos assim. Na verdade, o que eu sinto é que essa experiência, ela me faz valorizar ainda mais a minha família, sabe? E eu entendo que tem algumas famílias que não lidem muito bem com isso. Porque imagina, você sair de casa e morar sozinho na própria cidade já é uma situação que a maioria dos pais fica meio mal, fica meio triste. Morar em outro país, que você não vai ter oportunidade de visitar seus familiares com a mesma frequência, que você talvez não tenha a disponibilidade de falar com eles todos os dias por causa do fuso horário. Eu entendo que isso é muito mais difícil, mas infelizmente, e sem querer ser bruta, mas a gente não pode depender dos nossos pais a vida inteira, sabe? A gente também tem que ter o nosso momento de se desenvolver, a gente também tem que seguir nossos sonhos e crescer individualmente, profissionalmente. Eu tenho certeza que qualquer familiar, por mais difícil que seja no começo de entender a distância, ele vai ficar feliz no final, vendo que você tá feliz também, vendo que você tá se desenvolvendo, que você tá crescendo e você tá se tornando uma pessoa melhor. A dica que eu tenho pra dar para as pessoas que vêm de uma família que é um pouco difícil a situação de contar sobre morar fora e que tem muita vontade de morar fora, nunca comecem assim, só soltando, quero morar em outro país, porque as pessoas vão ficar assustadas. A gente tem que ir aos poucos, tem que ir com calma. Então, mostra uma foto, mostra um vídeo, fala alguma coisa sobre, nossa, olha como é bonito lá. E aí fala tipo de um intercâmbio e depois vai aumentando até morar. A gente tem que dar as ideias aos poucos, né? Tipo, minha família, como já me conhecia, não teve choque quando eu falei que queria morar. Mas as pessoas que, como eu disse, eram mais distantes, quando eu falei, nossa, vou morar em Portugal, ficou todo mundo de queixo caído. Tipo, como assim você vai embora para outro país? Porque é comum, é uma mudança muito drástica. Então, se a gente conta assim só a notícia logo de primeira, as pessoas tendem a ter um pouquinho de dificuldade de aceitar. Então, essa é a dica que eu tenho pra dar pra vocês. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, se inscrevam no meu canal, me sigam no Instagram, curtam, compartilhem se vocês gostarem. E é isso, gente. Até a próxima.